Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Acabamos de iniciar mais um vídeo. Agradecemos muito a Deus pela oportunidade. Agradeço também a todos vocês que têm assistido, que têm prestigiado os nossos vídeos. Nesse, nós vamos falar sobre a arte, a verdadeira arte. Esses ensinamentos todos para a nossa reflexão estão no livro O Consolador, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E são perguntas que são feitas e respondidas por Emmanuel. Nós fazemos as perguntas e ele respondeu neste livro. O que é arte? A arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. A arte significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza a esperança ou as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho, em todos os tempos, foi fazer respeitar as cordas mais vibráteis do sentimento humano, edificando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Isso é a verdadeira arte. Todo artista pode ser também chamado de um missionário de Deus? O Emmanuel responde que os artistas, como os chamados Fábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do chamado convencionalismo terrestre, para as coisas materiais, quando nos seus corações ainda não palpite a chama dos ideais divinos. A arte para eles é apenas uma forma de arrecadação material. Mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é próprio, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Sempre que a arte do verdadeiro artista se desvencilha dos interesses do mundo transitório, que é o mundo material, não só transitório, mas perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono como cérebro nas realizações da vida, aí sim temos o verdadeiro artista. Aí sim o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e dos seus irmãos em humanidade. O artista verdadeiro é aquele que traz do fundo do seu coração, figurativamente falando, claro, alguma coisa que ele queira deixar para a posteridade e que nos faz vibrar, nos faz emocionar. Pode alguém se fazer artista tão só pela educação especializada em uma única existência, em uma única encarnação? Responde que a perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na própria terra e na esfera espiritual. O gênio, na acepção da palavra, nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Como devemos compreender o gênio? É uma pergunta interessante, né? O gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação, de trabalho, na conquista dos valores espirituais, entendendo a vida pelo seu prisma real. Muitas vezes desatende ao circuito ou ao círculo estreito da vida terrestre, no que se refere às suas fórmulas convencionais e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio, por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Esse é o motivo para que a ciência terrestre, encarcerada ainda nos cânones do convencionalismo,
materialista, presume observar no gênio uma psicose condenável, tratando-o quase sempre como a célula enferma do organismo social, para glorificá-lo muitas vezes depois da morte. Tão logo possa aprender a grandeza da sua visão espiritual na passagem do futuro. Como poderemos entender o psiquismo dos artistas tão diferentes do que caracteriza o homem comum? O artista, de um modo geral, vive quase sempre mais na esfera espiritual, o verdadeiro artista, aquele que faz a verdadeira arte. Então ele vive mais na esfera espiritual que propriamente no plano terrestre. Ele é espiritualista. Não precisa ser espírita, mas é um espiritualista. Acredita na existência da vida além dessa vida material. O seu psiquismo é sempre a resultante do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas, ou das visões sublimes que conseguiu aprender nos círculos da vida espiritual, antes da sua reencarnação na presente vida ou nesse planeta. Os seus sentimentos e percepções transcendem aos do homem comum, pela sua riqueza de experiências no pretérito. Situação essa que, por vezes, dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que lhe classifica os transportes como neurose ou anormalidade, nos seus erros de interpretação. No caso dos artistas que triunfaram sem qualquer amparo do mundo e se fizeram notáveis tão somente pelos valores de sua vocação, eles traduzem nas suas obras alguma recordação da vida anterior, da vida no infinito? Responde o Emmanuel que as grandes obras-primas da arte, na maioria das vezes, significam a concretização dessas profundas lembranças. Todavia, nem sempre constituem um traço das belezas entrevistas no além, pela mentalidade que as concebeu, e sim recordações de existências anteriores, entre as lutas e as lágrimas da terra. Certos pintores notáveis, que se fizeram admirados por obras levadas a efeito sem os modelos humanos, trouxeram à luz nada mais, nada menos que as suas próprias recordações perdidas no tempo, na sombra apagada da paisagem de vidas que se foram. Relativamente aos escritores, aos amigos da ficção literária, nem sempre as suas concepções obedecem à fantasia, porquanto são filhas de lembranças inatas, com as quais recompõem o drama vivido pela sua própria individualidade nos séculos passados. O mundo impreciso dos artistas tem permanentes relações com o passado espiritual, de onde o extraem o material necessário à construção espiritual de suas obras. Lembrando sempre que nós guardamos em nós mesmos, em nossas memórias, aquilo que nós fizemos anteriormente. As nossas conquistas, as nossas dificuldades, as nossas dores também estão todas arquivadas. Uma última questão é colocada a respeito da arte. Os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Essa tendência ou essa atuação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências. Mas no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra, com méritos universais, não obedecem a lembranças do pretérito, e sim a gloriosos impulsos das forças do infinito, porquanto a música na Terra é, por excelência, a arte divina. As óperas imortais, elas não nasceram do lodo terrestre, mas sim da profunda harmonia do universo, cujos cânticos sublimes foram captados parcialmente pelos compositores do mundo, em momentos de santificada inspiração. Apesar desse modo, apenas desse modo, podereis compreender a sagrada influência que a música nobre opera nas almas, arrebatando-as em qualquer ocasiões,
às ideias indecisas da Terra, para as vibrações do íntimo com o infinito. Muito profundo tudo isso que o Emmanuel nos trouxe, e eu novamente digo aos amigos e amigas que aqui nós não encerramos nenhum tipo de informação, não acabamos a informação. Sempre existe a possibilidade de estudarmos mais, com mais afinco, com mais profundidade, tudo aquilo que nós trazemos aqui em nossos vídeos. E a arte é certamente um capítulo que merece, sem dúvida nenhuma, a nossa apreciação, que a gente se aprofunde mais nesse conhecimento. E para isso, nós temos na bibliografia espírita, realmente exemplos extraordinários do que é a verdadeira arte. É isso, amigos, que eu tinha para esse vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.